Um certo dia, um homem sozinho, desiludido do amor e sem carinho, olhando o Facebook, encontrou a mais linda flor. E quando olhei com um pouco mais de atenção, eu já vi essa linda flor em algum jardim. Naquele momento, foi mais por curiosidade, mas aqueles lindos olhos azuis, não hesitei e mandei uma mensagem. Depois de algum tempo, ela me respondeu. Trocamos algumas mensagens e eu procurando controlar o meu instinto para não avançar o sinal. E assim marcamos um encontro. Procurei um lugar que não fosse muito longe de onde ela mora e que causasse uma boa impressão. E voltando um pouco no momento em que eu encontrei aquela linda mulher no Facebook, eu não imaginava que era aquela encarregada que trabalhava na mesma época que eu trabalhava na gráfica Jandaia em Caieiras. Mas será mesmo aquela encarregada que todos os dias passava em meu escritório para conferir se suas meninas tinham feito um trabalho de qualidade? Olha, ela era muito exigente. Eu, em todos esses anos que trabalhava na Jandaia como supervisor de SGQ e de qualidade, nunca conversei com ela, a não ser um bom dia ou uma boa tarde, que eu lembro, pois a maioria das vezes que ela ia na minha sala, eu estava sempre muito compenetrado fazendo algum trabalho no meu notebook. Me arrependo tanto de não ter conhecido ela nessa época, alguns anos antes de 2017. Com certeza, teríamos nos apaixonado e a minha felicidade seria abreviada em alguns longos anos. Eu sempre a via passando por entre os pallets, sempre muito rápido, e eu também andando muito rápido com um monte de papelada nas mãos, passando pelos corredores e mal a via. E assim o tempo passava, eu sempre em busca de atingir as metas organizacionais, sempre com sucesso e elogiado pela direção. Nessa época, eu já era separado de minha primeira esposa, há mais de 10 anos, com quem tive o meu filho Evandro e também a minha filha Juliana. Hoje ela é casada, tem 3 filhos e eu nem mais os vejo. Eu perdi o contato dessa minha filha. Foi opção dela. E desde que eu me separei, eu buscava a felicidade. Mas a felicidade não é algo que se busque e que se encontre. Não ocorre por um toque de mágica. A felicidade é algo muito complexo, pois só acontece na vida da gente quando Deus permite. E Ele só permite quando temos muita fé. Mas agora eu vou falar como que foi realmente o nosso encontro. Aí marcamos para eu ir encontrar com ela em frente à casa dela, e assim eu fiz. Chegando no local, eu parei o meu carro um pouco mais afastado da casa dela para observar o movimento e também ser um pouco discreto. Acontece que ela, assim como eu, não mais trabalhávamos na gráfica Jandaia. Eu me aposentei e ela havia saído e trabalhava em Jundiaí em um hospital da Unimed durante a noite e passava o dia inteiro dormindo. Enquanto isso, ela lá dormindo e eu mandando mensagem para dizer que eu havia chegado e ela não respondia. Foi então que eu vi uma mulher perto da casa dela e eu me dirigi a ela e perguntei se ela conhecia Maria Helena. E mais uma vez o destino estava sendo traçado, pois essa mulher era a irmã de Maria Helena, chamava-se Maria Elizabeth. E depois de bastante tempo, eu esperando na rua, aí surge, do nada, uma linda loira de olhos azuis e cabelos encaracolados, um pouco mais alta do que eu. Aliás, bem mais alta do que eu. E assim, a loirona entrou no carro. Estava vestida de calça jeans, rasgada no joelho, coisa de moda. E por sinal, muito bem vestida e muito cheirosa. E meus olhos brilharam, e minha momentânea timidez, e pensando comigo mesmo,
Será essa aquela mulher que mal eu observava lá na jandaia? Que tolo fui eu todo aquele tempo que tinha ela do meu lado. Quantas vezes eu chegava cedinho na jandaia e entrava na portaria com minha pajeiro, e algumas vezes eu a via antes do início do trabalho, sem imaginar que em algum lugar, em algum tempo, ela seria aquela pessoa que eu tanto buscava para ser a dona do meu coração. Tudo isso que eu falei agora foi eu viajando no meu pensamento, naquele momento em que ela entrou no meu carro e fomos para o destino, o Espetão, local onde serve uma comida saborosa, a melhor aqui da região. Para terem ideia, esse restaurante do Espetão era onde a gente levava pessoas que visitavam a jandaia, como fornecedores, consultores, auditores, etc. Pois tanto a casa da Maria Helena, assim como a Gráfica Jandaia, fica perto do Espetão, desse restaurante. Lá no Espetão fomos para uma mesa, o garçom prontamente nos atendeu. Helena imediatamente me contou que era fumante, olha só. E ela, da época da jandaia, ela já sabia que eu detestava cigarro, apesar da gente não ter contato. E olha só o que ela fez. Ela pediu para eu conseguir um isqueiro para ela. E assim eu fiz. Pedi para o garçom, que prontamente nos cedeu um isqueiro. E antes disso, ela já havia pedido para eu providenciar uma Heineken, pois ela gostava de uma cervejinha. E eu tomo muito pouco. E ela queria fumar. E assim fomos lá para fora e sentamos em um banco, em frente ao Espetão. E conversando. Depois voltamos para o restaurante. O tempo todo, desde que chegamos no restaurante, era ela que falava. E eu só ouvia. E o tempo todo olhando para aqueles lindos olhos. Fiquei hipnotizado, fazer o quê? E bem depois ela falou que estava um pouco nervosa, por isso que ela falava tanto. E ela não quis almoçar, só tomamos a cerveja e eu tomei apenas um meio copo, afinal eu estava dirigindo. Voltamos para o carro e por um momento, um silêncio. E de repente ela me dá aquele beijo, bem na boca. Olha, um beijo muito bem demorado. E que beijo delicioso. Jamais esperava que isso fosse acontecer e principalmente por iniciativa dela. E assim começou o nosso namoro, assim, desse jeito e de forma inesperada, mas com muita paixão ardente. E em pouco tempo nos casamos. Foi um casamento bem simples, mas havia o que há de mais importante entre duas pessoas que desejam viver juntas para o resto da vida. Aquela palavrinha mágica, amor. E uma das coisas mais importantes no dia desse casamento foi a presença da minha mãe, que atualmente está com 95 anos, e ela queria demais a minha felicidade. Agradeço muito a Deus por esse momento e tê-la ainda viva, minha mãe. E nunca mais largamos um do outro. Nós nos completamos em tudo, ou em quase tudo, pois ela é torcedora daquele timinho lá da Zona Leste, aquele mesmo, lá da Marginal Sem Número. Eu vou falar o nome, tá? O Corinthians. Ela tem até uma tatuagem de um gavião na perna, olha só. E eu sou torcedor daquele time fantástico, Show da Vila, de muitas glórias, time do Pelé e do Neymar. Mas nos completamos mesmo assim. E dessa forma estamos construindo nossa história com muito amor e cumplicidade. Quem diria que aquele José Tadeu, supervisor lá da Gráfica Jandaia, se casaria com a Maria Helena, que nunca nos conversamos pelos corredores ou em qualquer lugar da empresa. A gente não se encontrava, não se falava. Meu amor, feliz Dia dos Namorados. Agora, nesse exato momento, são 2h28 da madrugada. Eu acordei e não podia deixar de passar em branco. E assim escrevi essa nossa linda história. Quem sabe um dia eu não venha escrever um livro. Meu grande amor, essas são apenas algumas poucas páginas escritas, mas representa os melhores dias de minha vida. Meu grande amor, Deus ouviu o meu pedido
e colocou você exatamente como você é, sem pôr ou tirar nada, pois você é além do que eu imaginava, e assim Ele colocou você em minha vida para sempre. Vai ter que me aguentar até ficar velhinha, hein? Meu grande amor, cada dia escrevemos a nossa história, que o tempo jamais apagará. Hoje tenho uma família, eu, você e os meninos, e a linda menina Tamis, que é a filha que eu sempre pedi a Deus. Meu amor, até aqui a nossa história é linda e sempre será. Temos algumas páginas em brancos para escrever e registrar só coisas boas, porque nós dois respeitamos um ao outro. Meu grande amor, minha loirinha, feliz Dia dos Namorados. E muito obrigado por existir em minha vida e fazer ela cada vez mais alegre e feliz.